Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui de novo com mais uma entrevista aqui, mais uma conversa com brasileiros pelo mundo da pandemia. Hoje eu vou trocar uma ideia aqui com um amigo de infância, que a gente fez várias coisas aí no passado e que agora está do outro lado do mundo, né? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem, deem seus likes, né? E vamos saber um pouquinho aí da realidade dele agora, ainda mais nessa pandemia. Então, Rudy, queria que você se apresentasse, né, falasse onde você está, o que você faz, né, e, e aí depois a gente chega na história da pandemia, tá bom? Vai lá. E aí, Cabelo? Beleza? Bom, eu estou aqui no Japão, moro na região de Miyagi-Ken, onde tem bem poucos, muito pouco brasileiros por aqui. Eu trabalho numa empreiteira que presta serviço para Fujifilm, para cá. E, bom, já estou aqui, nessa empresa já faz uns 3 anos, direto, que estou trabalhando aqui como gerente de produção, que seria, aqui no Japão, eles falam que a gente é o líder da linha de produção. Uhum, certo. Bom, E e, me diz uma coisa aí, rapidinho. Quanto tempo você está já no Japão? bom, no Japão, a primeira vez que eu vim foi em 99. Tô desde 99, assim, voltei, né, para o Brasil algumas vezes, voltei para passear, voltei para tentar a vida aí, e acabei voltando para cá. Já faz uns 5 anos já direto que já tô para cá já. Entendi. E nessa cidade, Miyagi-Ken, você já está... você sempre foi para aí ou você passou por outras? Não, aqui, na verdade, faz 3 anos que eu tô aqui direto, né? E já morei na região de Aitken, a região lá do sul, onde tem bastante brasileiro. Morei na região de Chiba, enfim, já morei uns 4 lugares diferentes já aqui do Japão. E aqui é bem, um lugar meio ermo, assim, sabe? Montanha, gelo, tem muita coisa por aqui, não. Bem diferente do trópico aqui do Brasil. Nossa, não tem nada a ver. Isso aqui é frio aqui, neva. Até que hoje em dia, acho que por causa do aquecimento global, a quantidade de neve diminuiu bastante comparado com antigamente, sabe? É mesmo? Mudou bastante, assim. Antigamente, há uns 10 anos atrás, nevava-se aqui, acumulava mais ou menos uns 50 centímetros de neve. Hoje em dia, 10, quase nada de neve também, né? Mas é frio pra caramba, né? Dá para ter uma saudade da praia, né? Bastante, viu? Bastante. Me diz uma coisa, o como que como é que você conseguiu se adaptar aí, né, ao Japão? Se foi difícil, não foi? Né? Conta um pouco sobre esse aspecto de sair do Brasil e ir para uma outra realidade, apesar de você ser descendente de japonês, né? Então havia aí já um laço, de certa maneira, cultural e tudo mais. Mas conta um pouco como é que foi essa mudança. Bom, quando eu cheguei eu era muito novo, né, na verdade, e eu não falava japonês, na verdade, eu não sabia falar nada, contava de 1 a 10, pra falar a verdade. Aí, e o trabalho aqui Isso daí até eu sei. Eu aprendi quando eu fazia karatê. então, Ah, mas vai foi lá. assim que eu aprendi, né? Aí, chegando aqui, a gente, na verdade, no Brasil a gente é meio relaxado, né? E aqui os japoneses são muito rígidos em relação a tudo, né? Todas as regras, regra da empresa, e a gente quer, como eu era novo, então foi difícil me adaptar, sabe? Então, Uhum. chega no horário certinho, ter aquele longa jornada de trabalho, das 8h30 até 8h30 da noite, e chegar em casa, comer, e não dá tempo de fazer nada, senão você come e dorme para ir trabalhar bem no outro dia, né? Isso aí Uhum. foi chocante, né? Porque aqui no Brasil eu trabalhava das 8h30 às 5h30, ia para a escola, enfim, era muito mais tranquilo. Então, né, depois de não sei quantos anos trabalhando, a gente, né, tem que encarar a realidade desse jeito, né? É desse jeito e ponto final. Já está Naquela época calejado.
É, calejado. E naquela época era muito assim, tinha muito trabalho, sabe? Então, tinha linhas de produção que rodavam 24 horas, então tinha turno noturno, né? Diurno e noturno. Hoje em dia, agora, né? Depois da pandemia, ficou bem baixo, assim, a quantidade de a produção, né? De várias fábricas. Aham. Bom, já que você falou aí da pandemia, vamos falar sobre isso. O... Eu lembro que as notícias que chegaram aqui a respeito do Japão, até acho que começo de abril, se não me engano, é de que estava tudo mais ou menos normal, né, em termos de funcionamento, não havia isolamento de pessoas, né, os japoneses, de certa forma, já são mais habituados a serem um pouco preventivos, né, no sentido de usar máscaras, né, então, mas me fala como é que foi na sua realidade, no seu cotidiano, esse chegar, né, da pandemia, o que foram, quais foram as principais mudanças, né, do ponto de vista, o que os governantes informavam, né, sejam os locais aí da cidade em que você está, sejam do estado japonês todo, e aí como é que foi mudando a sua realidade ou não, né, ao longo dessa pandemia. Bom, aqui foi especificamente nessa região aqui, a gente acompanhava, né, os noticiários e a gente olhava o resto do Japão sendo contaminado, na verdade, sabe? Foi, assim, foi muito rápido, né? Então Uhum. começou em Tóquio, começou a estourar a quantidade de pessoas contaminadas por lá. E depois que, não sei se vocês ficaram sabendo, que veio um navio, voltou um navio da China, né? Sim, Né, sim, com os japoneses infectar, quer dizer, começou a se infectar dentro do navio. certo. Depois que aconteceu isso aí, que acho que aumentou muito a quantidade de infectados, sabe? E aqui na nossa região, por muito tempo, ficou um número fixo de 8 pessoas, somente. Isso era dado, são dados de pessoas que estavam internadas, na verdade, né? A gente não sabia, nessa região não passava a quantidade de pessoas que foram infectadas e estavam tendo cuidados em casa. Aqui só tinha os dados de pessoas que realmente estavam internadas no hospital. Uhum. E aqui a gente levou uma vida normal por muito tempo, aqui nessa região, sabe? A gente não se policiava em passear no centro da cidade, ou em parques, restaurantes, né? Tudo continuou normal. Até um momento que um infeliz lá de Tóquio, infectado, como lá já estava meio restrito, né? O comércio já estava fechando mais cedo, tinha bares que já não estavam abrindo, balada já não estava funcionando. O pessoal ia para outras regiões se divertir. E nisso Hum, veio um infeliz para cá, para a região de Sendai, né, que é o centro daqui de Miyagi, e infectou. Ele foi num bar e infectou umas 3, 4 pessoas. A partir daí começou a aumentar, se alastrar. ixi. E chegou ao pico de. Hoje eu não sei, né? Mas a última vez que eu pesquisei estava em 88 pessoas infectadas. Uhum. Né? Até quando atingiu mais ou menos uns 70, que foi que o primeiro-ministro ele deu sinal de emergência e parou tudo daí. A partir desse momento aí parou, né? A gente chegou nos 88 infectados e não subiu mais. Até a última vez que eu pesquisei. Mas parou de crescer o número ou parou, você fala que todo mundo teve isolamento ou coisa do tipo? Então, quando ele declarou o estado de emergência, aí parou tudo, na verdade, né? Foi na época Uhum. que a academia parou, os bares já tinham fechado, muitos restaurantes fecharam e, realmente, a cidade parou por completo, não tinha nada. E Funcionava. a fábrica também. Não, a fábrica ela continuou trabalhando com algumas medidas de segurança, sabe? Então, a medida que foi aplicada aqui para gente foi o quê? Primeiro, o refeitório, né? O refeitório onde sentava 4 pessoas, sentava-se apenas 2 pessoas. Todos os dias de manhã era medido a temperatura da pessoa e tinha que reportar para o chefe do setor a temperatura de todo mundo. Uhum. E, inclusive, teve em maio, a gente tem um feriado grande, né, de
quase uma semana, que é o Golden Week, e a gente, os funcionários também tinha que medir a temperatura, e se caso alguém tivesse febre, já era para reportar, já, para saber o que que era, sabe? Então, e lógico, né, tinha que usar máscara, né, foi colocada essa regra de usar máscara dentro da fábrica, em vários pontos da fábrica tinha aquele álcool de mão, né, porque tem regra de segurança de segurar o corrimão, todas essas coisas, né, Uhum. e a gente era obrigado a usar o álcool de mão também, na fábrica, né. Certo. Aqui na, fora, a gente, onde funcionavam os mercados e as farmácias, também a gente era, assim, aqui eles não obrigam a gente a usar máscara, na verdade, né? Só que eles pedem cooperação. Então fica falando no alto-falante, sabe? Cooperação, vamos usar máscara por causa do coronavírus, vamos manter distância na hora, na fila, né? Até as Uhum. marcação na fila, sabe? Então ele fica falando direto, assim, no mercado, né? Para ter cooperação, para não infectar ninguém. Entendi. Fica como uma recomendação, né? É isso. Mas Tem, lógico, então, tem gente que não respeita, né? Mas é muito pouco. Às vezes porque esquece, né? Não sei. tá. Mas então, pelo menos no trabalho, né, durante essa passagem aí pela pandemia até aqui, não houve alteração em rotina de trabalho, só em medidas de segurança. É isso? Hum, bom, de quando começou a pandemia até esse último feriado de maio, ele não teve nenhuma mudança em relação à produtividade da fábrica e, não mudou nada, na verdade, né? Só Uhum. que começou a aparecer agora, sabe? Então a crise econômica acho que começou a afetar agora. Na verdade, assim, a Fuji, ela tem recebe muitas peças da China, na verdade. Uhum. Afetou um pouco a produção, porque na época da pandemia lá na China, parece que a fábrica da Fuji lá parou um pouco por um tempo, sabe? E acabou faltando peça pra gente. A gente Uhum. aqui, sim, em relação à produtividade, a gente não mudou nada. Tá? Tinha uma agenda de produção, foi se seguindo. Mas por falta de peças da China, atrasou um pouco a produção. Entendi. Hoje, começou a afetar um pouco como que a gente pode falar? Corte de custos da Fuji. Não sei se, né, provavelmente é por causa dessa crise econômica que está por vir. Então, os funcionários japoneses, eles foram instruídos a partir desse mês até o mês 9, todas as sexta-feiras eles vão folgar. Eles vão trabalhar apenas 4 dias do mês. Hum. E tem a quantidade de horas extra limite de 8 horas por mês. Nós brasileiros, a gente, nós trabalhamos para uma empresa, né, para uma empreiteira e tem um contrato, né? Então esse contrato ele, é, nós, o contrato é de 5 dias trabalhados, né? Por Uhum. semana, 8 horas por dia. Então a gente não tem como seguir essa regra que eles estão colocando lá. Certo. Só os japoneses mesmo. Entendi. E aí, essa folga que os japoneses recebem, ela é também descontada em termos de salário ou não? Sim, descontado. Todos vão receber menos, não vai ter hora extra. Uhum. Então, até meu chefe japonês lá, ele falou que vai ficar apertado o salário dele, né? Vixe. Então, mas assim, as mudanças então são mais do lado econômico do que do ponto de vista da saúde, é isso. Não que essas coisas sejam separáveis, mas o que está apertando mais aí o calo é a parte econômica, é isso? Na verdade, hoje em dia, sim, né? Porque, é, olhando assim, né, o Japão como um todo, assim, eu não sou economista nem nada, mas o que eu estou enxergando hoje em dia é o quê? A, a empresa maior, a maior empresa como que a gente pode falar, contribui, acho que, para o PIB japonês, acho que é a Toyota. A Toyota que acho que é o motor da economia aqui do Japão. E caiu, acho que a produção
em 40% a produção da Toyota aqui do Japão, que é É muita coisa. muita coisa. A última pesquisa que eu vi, acho que eles contribuem uns 7% do PIB total do Japão. Nossa. E, imagina, 40% de queda de produção, meu, vai quebrar o Japão, eu imagino desse jeito. Então, é aí onde que acho que está tendo maior, assim, como que a gente fala, onde está influenciando mais, sabe, esse negócio da pandemia, foi mais nessa parte aí da autopeças, né, que a gente fala. Aham. Então, a Toyota tem a Toyota e tem várias outras empresas que, né, alimentam a Toyota, né, com peças. Que fazem parte Então, digamos assim, das indústrias que atuam ou para ou junto com a indústria automobilística, é isso? exato, exato. E eu tenho muitos amigos lá para baixo, assim, que antes eles estavam trabalhando, né, 10 horas por dia, né, a linha rodando 24 horas, e hoje em dia só roda um período de 8 horas, às vezes menos. Muitos amigos perderam emprego. Aliás, a última vez que eu vi também, acho que já estava com 6 milhões de desempregados no Japão, onde, onde eu, antes da pandemia, mais ou menos em novembro, outubro, estava faltando mão de obra, eles estavam contratando pessoas de outros países, Vietnã, Tailândia, para vir trabalhar aqui, que Caramba. tinha emprego e não tinha trabalhador. Hoje está ao contrário já, 6 milhões de desempregados. Nossa, Tá feio. complicado. Me diz uma coisa, Rudy, quando antes, né, e mesmo agora, eu queria saber se você acompanha os meios de comunicação aí do Japão, mas especificamente da sua cidade, né, os locais, e se o Brasil aparece, né, e como ele aparece. Olha, até hoje, eu não. Pra falar a verdade, assim, no Japão, eles focam muito só no Japão, assim, sabe? Uhum. E, lógico, no global, né? Então, para mim, assim, eu nunca vi nada, eles falando nada, assim, sobre o Brasil, sabe? Que nem acho que eu vi algumas notícias falando que o novo epicentro do coronavírus é o Brasil, mas é pra cá, assim, eles não mostram. Eles mostram um número geral de todos os Certo. países, né? Estados Unidos, Brasil, né? Itália, que estava no pico ali, né? Uhum. Mas especificamente de um país, assim, eles não falaram nada, assim. Ok. Não que eu tenha visto, né? Me diz uma outra coisa aí ligada a isso também. De que forma, né, e como você faz para acompanhar, se você acompanha as notícias e o que está acontecendo aqui no Brasil, na Terra Natal. Ó, na Terra Natal é mais pelo Facebook mesmo, pelo Instagram, assim, noticiários de, tipo, que o pessoal posta, ou pela portal de notícias, né, que tem, Uhum. né, no Brasil. E eu, assim, me preocupa, sabe, porque eu tô longe, eu sei que tá muito ruim aí. E É, eu fico imaginando como que vocês estão, não consigo imaginar como vocês conseguem, né, seguir a vida desse jeito aí, né, porque eu vejo que para mim aqui foi bem difícil passar esse pouco tempo, né, de quarentena aqui. Imagino vocês que nesse período longo que já tá extenso já, né? é. Eu vou Deve falar ser. que eu tô em casa, né, desde 18 de março, cara, com os meus Nossa, filhos. caramba. E o pior, né, quer dizer, o pior, né, não é isso. É que eu sempre tenho que lembrar que a gente tem que agradecer. No meu caso, eu tenho que agradecer porque eu sou privilegiado, porque eu mantenho meus dois empregos, né? Tudo bem que dá uma canseira e tal, mas mantenho os dois empregos, né? Estou recebendo meu salário, e enquanto, como você mesmo falou, né, tem muita gente perdendo emprego, perdendo renda, né? E fora as situações mais vulneráveis ainda que a gente vê aqui na cidade de São Paulo, nas periferias, né? Nas periferias da sociedade, né? Não só geograficamente falando. Então é complicado. Com certeza, principalmente porque aqui no Japão,
acho que a maioria dos brasileiros que estão aqui no Japão trabalham em fábrica, sabe? E aqui a gente é horista, a gente trabalha, recebe por hora. Então, a partir do Uhum. momento que a fábrica parou e você não está indo trabalhar na fábrica, você não vai receber. É. Então, se você trabalha num turno, né, e não, o turno não vai funcionar, não vai receber. Então, tem bastante brasileiro que está sofrendo por causa disso. Inclusive, acho que a linha que não roda, as linhas que não tem produção, se a pessoa ainda está empregada, ela fica em casa e recebe 60% do seu salário, né, do dia, da hora ali. Mas, caso contrário, não recebe não, hein? E outra coisa, já que você falou aí dessa questão salário, 60%, o governo japonês subsidiou de alguma forma as empresas para que não demitissem? Houve alguma medida nesse sentido? Sim, sim. O governo, eles têm um pacote de ajuda para as empresas aí. Não sei quantos bilhões lá, mas realmente eles estão acompanhando a quantidade de empresas fechando já, Uhum, quantidade de pessoas empregadas, né? Inclusive teve a ajuda do governo de 100 mil ienes, equivale, vamos dizer, quase $1.000, para todas as pessoas residentes no Japão, todo mundo. Então, uma família que tem o pai, a mãe, duas crianças, eles recebem 400 mil ienes. Mas foi uma vez só. uhum, E parece que eles também liberaram um empréstimo sem juros, com um limite de pagamento de dois anos para 300 mil ienes, né? Mais ou menos $3.000, vamos dizer aí, para a pessoa que estiver passando por dificuldade financeira também. uhum, E fora isso, acho que eles estão pensando, estão estudando uma forma de reaquecer o turismo no Japão, né? Que a maioria dos turistas, acho que arrebatadoras são chineses, com estímulo de voo cheio, assim, sabe? Mas eu não uhum. sei como que vai funcionar isso. Está em estudo ainda, né? Entendi. Mas essa foi a ajuda do governo. Então, só para efeito assim de registro, né? Aqui a gente tem vários planos, entendeu? Nosso presidente está planejando provavelmente qual será a próxima frase de efeito que ele vai dizer para deixar todo mundo assim pasmo, né? Falando sobre isso, como que você tem acompanhado particularmente o nosso presidente aqui do Brasil? E o que que você Olha, acha? são poucas coisas que eu vi em relação, né, às coisas do novo presidente. Na verdade, sei muito pouco dele, né? Eu acompanho muito pouco a no que a gente fala, a candidatura dele, assim, muito pouco mesmo, porque eu estava muito focado aqui no Japão. Mas eu não sei se é bom ou se é ruim. Na verdade, assim, eu gosto de comparar com o passado, né? Então, o que ele está fazendo hoje é bem melhor do que o passado, né? Pelo menos as minhas vistas, ele não está roubando. Pode estar ajudando uma pessoa ou outra, né? Mas ainda está melhor do que o passado. Agora que ele parece um pouco com o presidente americano lá na hora de falar, nossa, é meio complicado com as coisas que ele fala. Tinha que pensar um pouco mais, né? Hum, Nas palavras, né? É um pouco, muito, né? Complicado. Certo. Bom, é, quando você fala melhor que o passado, você diz em relação à corrupção, provavelmente. Sim, corrupção. Acho que não tem perdão, né? Corrupção. É, talvez, mas acho que, como é que eu vou dizer? É um pouco inconcebível, talvez, né? Imaginar um presidente de uma nação como o Brasil declarando, assim, frases preconceituosas em relação a mulheres, negros, né, homossexuais e por aí vai, né? E isso acaba sendo uma coisa que afeta muitas vezes. Como que você vê esse lado do nosso presidente? Ah, lógico, né? Não, também não dá para aceitar, né? Esse tipo de coisa assim, racismo, né? Mas eu não sei o que é pior, na verdade, né?
Não dá, são duas coisas diferentes pra gente julgar, né? Mas Entendi. também é inaceitável, né? Lógico. O presidente roubando e o presidente sendo um racista são duas pessoas que não deveriam estar onde estão, né? É, mas infelizmente chegam lá, né? Infelizmente, não sei como é que conseguem chegar lá, né? Pois é. Bom, Rudy, obrigado pelo papo. Espero que você fique bem aí, né? Tenha curtido aí a conversa. Espero que as pessoas que estejam vendo também tenham curtido. E um forte abraço. Pô, Cabelo, muito obrigado, hein, cara? Muita saudade de você. Vê se cuida aí e sobrevive a essa pandemia aí, hein, cara. Fica Não, forte. com certeza. Valeu, cara. Falou, abraço.